Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio de First Down. Pois é, a gente já está na metade das nossas previsões. Agora a gente vai começar a segunda conferência da NFL, que é a AFC. E assim como a gente começou a NFC pela NFC East, vamos começar a AFC pela AFC East. Vamos que vamos! Vamos começar pelos Miami Dolphins. O time de Miami não foi muito bem na temporada passada. Eles conseguiram apenas 6 vitórias e um total de 10 derrotas, ficando em último da sua divisão. Um grande motivo para isso foi um fraco ataque do time. Eles fizeram só 310 pontos, o que deu a eles o 6º pior ataque da NFL inteira. Um dos problemas desse ataque bastante fraco era a linha ofensiva. O quarterback, Ryan Tannehill, foi sacado 45 vezes na temporada inteira, o que dá uma média de 2.8, que na verdade são quase 3 sacks por jogo, o que é bastante coisa. Com pouca proteção é difícil converter muitas jogadas. Além disso, o ótimo running back Lamar Miller não alcançou nem 900 jardas terrestres no ano. Por isso, o time draftou com a sua primeira escolha esse ano Laremy Tunsil, offensive tackle de Ole Miss. Além dessa escolha, os Dolphins ainda draftaram mais 5 posições de ataque das suas 8 totais escolhas, ou seja, eles também viram um problema nessa unidade. Agora, eles têm um wide receiver muito bom chamado Jarvis Landry, que recebeu para mais de 1.100 jardas na última temporada. Esse é daqueles jogadores que pode mudar o jogo a qualquer hora. Mas para isso, ele precisa que o seu quarterback faça lançamentos bons, e para isso, ele precisa se proteger, e para isso, precisa de uma linha ofensiva melhor. Mais problemas surgem quando a gente olha as estatísticas defensivas dos Dolphins, que levaram 389 pontos no total, o que está bem acima da média da NFL no ano passado. Eles estão reforçando um pouco essa unidade com aquelas 2 outras escolhas que faltavam, que foram um safety e um cornerback. Vamos ver se isso ajuda os Dolphins no turnover ratio. Isso é quantos turnovers o seu time consegue converter, menos quantos turnovers o outro time converte quando está jogando contra você. No caso dos Dolphins, eles tiveram um turnover ratio de -3 na temporada. O time de Miami começa o ano com 2 jogos muito difíceis. Seattle Seahawks em Seattle e New England Patriots em New England, 2 dos 3 últimos campeões de Super Bowl. Com um começo de temporada que eu acredito que vai ser de 0 vitórias e 2 derrotas, eu acho que os Dolphins terminam com 7 vitórias e 9 derrotas no total e fora dos playoffs. Vamos para o segundo time de hoje, que se chama Buffalo Bills. Os Bills tiveram uma temporada bem razoável. Tão razoável, na verdade, que conseguiram 8 vitórias e 8 derrotas. Eles também estão bastante preocupados com sua defesa. E não é para menos, levaram 359 pontos no total. Vale notar que os Bills já foram bem piores, assim, nessa época que eu tô assistindo o futebol americano, e eu acho que eles estão no caminho certo para começar a brigar por uma vaga nos playoffs como wild card, eu acredito. Não acho que eles ainda tenham um nível bastante para ganhar essa divisão. Eles usaram a sua primeira escolha no draft esse ano, que eu acho que foi a de número 19 no geral, se eu não me engano, para escolher Shaq Lawson, defensive end de Clemson University. Eu acho que esse foi um dos grandes roubos do primeiro round do draft nesse ano. Pra mim, o Lawson ia ser escolhido bem antes. Eu acredito que os Bills se deram muito bem porque eles pegaram um jogador que já se mostrou preparado para jogar entre os melhores do mundo. Claro, como a maioria dos calouros, ele não deve resolver, mas vai ajudar bastante. O ataque não foi mal, mas também não se destacou. Eles fizeram 379 pontos, e isso teve muito a ver com seu bom quarterback, Tyrod Taylor, que se machucou durante a temporada, e o seu ótimo wide receiver, Sammy Watkins, que bateu mais de 1.000 jardas em recepções. 4 de suas 7 escolhas no draft esse ano foram defensivas e 3 ofensivas. Então dá pra ver que o time tá querendo melhorar como um todo pra temporada do ano que vem. E agora, para puxar um pouco a sardinha para minha escola, os Bills draftaram o Cardale Jones, que é o quarterback que completou a jornada vitoriosa de Ohio State em 2014, quando a minha universidade foi campeã nacional. E isso incluiu uma vitória de 59-0 contra o Wisconsin. Vou dar aos Bills um recorde de 9 vitórias e 7 derrotas, e com muito otimismo e muita reza, um lugar nos playoffs como um wild card. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que o time de Buffalo ainda fica fora dos playoffs no ano que vem. O próximo time é o segundo time de Nova York, que se chama New York Jets. Os Jets quase entraram nos playoffs ano passado, mas foi por muito pouco mesmo. Eles tiveram um recorde de 10 vitórias e 6 derrotas e não passaram para os playoffs por muito pouco. A defesa deles foi muito bem, levou 314 pontos, o que foi a melhor defesa da divisão. Agora, o ataque aqui ficou um pouco para trás, fazendo só 387 pontos.
Parte de tanto sucesso defensivo é o Darrelle Revis, cornerback de altíssimo nível, mas já um pouco mais experiente com seus 31 anos. Ele vai poder ajudar os 3 calouros defensivos que chegaram aos Jets esse ano pelo draft, incluindo, mais uma vez puxando sardinha, a primeira escolha deles que foi o Darren Lee, linebacker de Ohio State. O também experiente Ryan Fitzpatrick jogou muito bem na temporada passada, surpreendendo algumas pessoas por causa da sua idade. Ele já tem 33 anos. O quarterback também contou com a ajuda de Chris Ivory, running back que correu para mais de 1.000 jardas, e 2 excelentes wide receivers, Eric Decker, que conseguiu 1.027 jardas aéreas, e Brandon Marshall, que conseguiu incríveis 1.502 jardas aéreas. Aqui entra aquilo que eu disse uma vez. É muito importante ter mais de um wide receiver de alto nível se você quer chegar aos playoffs. Os Jets têm uma primeira metade de temporada bastante difícil, incluindo os Chiefs fora de casa, os Seahawks em casa e depois Steelers e Cardinals, os 2 fora de casa. Por isso eu vou dar a eles um recorde igual ao do ano passado, de 10 vitórias e 6 derrotas, e vou botar eles na briga por uma vaga nos playoffs como wildcard. Mas também, se tivesse que apostar, apostaria, infelizmente, que eles não entram esse ano também. E para terminar a nossa primeira divisão da AFC, vamos falar dos New England Patriots, o time de Tom Brady, o tão falado quarterback. Para ser sincero, poucas coisas podem ser ditas sobre esse time. Eles têm, tudo isso na minha opinião, uma boa defesa, o melhor tight end da NFL e o melhor quarterback da NFL. Além disso, eles têm 2 wide receivers de alto nível, que são Julian Edelman e Danny Amendola. Edelman, a primeira opção de Tom Brady nas recepções, se machucou na metade da temporada e ficou fora até o fim. Danny Amendola também ficou fora alguns jogos, assim como Rob Gronkowski, que é o melhor tight end da liga. Ou seja, o grande problema dos Patriots ano passado foi as lesões. Agora, o maior problema desse ano que está chegando é que o Tom Brady está fora por 4 jogos por causa do Deflategate. Aliás, se você ainda não viu meu vídeo sobre Deflategate, que explica exatamente o que é só você clicar aqui. Jimmy Garoppolo vai substituir o Brady nos primeiros 4 jogos, e eu acho que vai ser muito bom para os Patriots se eles levarem apenas 2 desses. Porque aí depois o Tom Brady entra e põe ordem na casa. Para vocês terem uma pequena noção do que o quarterback titular faz, eu vou dar para vocês alguns números. Ele arremessou para quase 5.000 jardas e conseguiu 36 touchdowns. Números assim, impecáveis. Outro ponto positivo dos Patriots é o turnover ratio, que a gente já falou um pouquinho no começo desse vídeo. Eles tiveram um de mais 7 na temporada. E realmente não tem mais o que falar, eles são muito bons. Agora, como a última temporada mostrou, é muito importante que eles fiquem saudáveis e não se machuquem. Eu vou dar a eles um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas, 2 dessas derrotas vindo com o Jimmy Garoppolo como quarterback. E pra mim, eles com certeza ganham a divisão e têm uma vaga garantida nos playoffs. E por hoje é isso. Eu fico aqui com a primeira divisão da AFC. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever e também, claro, como sempre, me segue em todas essas redes sociais que vão aparecer aqui pra você. Semana que vem eu tô de volta pra gente falar da AFC South. Espero ver você aí no domingo. Um abraço e até lá. Valeu!